eu vou passar aqui para esse item, né, da atuação profissional, aonde a gente tem aqui nome da instituição, vínculo e enquadramento, né? Bom, e como essa dobradinha aqui, né, vínculo e enquadramento, é de livre preenchimento, apesar da gente ter aqui o tipo de vínculo com algumas opções para selecionar, a gente pode preencher livremente. E o fato de ser assim, ao mesmo tempo que dá flexibilidade ao currículo, alimenta o erro. Porque aí, por exemplo, o nome da instituição é a instituição principal, né? Então, por exemplo, se você está dentro do programa de pós-graduação em Direito, esse programa ele é parte principal, né? Ele está dentro da estrutura da USP, né? E eu não estou falando só USP Ribeirão Preto, porque a USP Ribeirão Preto é parte da USP. Então, é esse nome maior que aparece como nome da instituição. E a gente começa no Lattes, às vezes, a setorizar muito. Então, quem atua, inclusive, na USP e no programa, é muito comum ter no Lattes 2 registros de instituições diferentes, como se fossem coisas distintas. Aí põe servidor, põe CLT, não sei o quê, aí parece que você tem vários contratos ou vários tipos de vínculo com aquela mesma instituição, né? E não é. Então, aqui, por exemplo, quando eu registro o vínculo, eu tenho um único vínculo naquele momento. Pode ser que eu tenha tido outros anteriormente, por exemplo, já fui bolsista ali, fui aluno, depois eu passei para o concurso, né? Ou fui contratado, assinaram minha carteira. Então, né? São coisas diferentes. E o enquadramento é aquilo que está ali no contra-cheque, o objeto daquele contrato, né? Então, eu não posso, por exemplo, é muito comum ver assim, servidor público, chefe do departamento. Aí a pessoa cria, né? O docente cria um outro vínculo e põe assim: servidor público, professor permanente do programa de pós-graduação em Direito. Aí cria um outro: servidor público, docente das disciplinas, tá? E põe aquele monte de disciplina, não sei o quê, né? E essa é uma informação que, quando vai, por exemplo, o Lattes passa pelas agências de fomento, essa é uma informação que não tem nenhuma relevância ali, porque ela está preenchida errado e isso não migra, não transita entre as plataformas, né? Então, o vínculo ativo naquele momento quase sempre vai ser um só, né? Em raras exceções, a gente pode acumular o vínculo de servidor, especialmente se você for 40 horas, por exemplo, né? Dedicação exclusiva, né? Então, você tem categorias, por exemplo, a categoria professor visitante, nossa, essa então é uma enxurrada de erros. Aqui, o professor visitante é aquele professor que tem vínculo com uma instituição e ele participa de um concurso fora da universidade. Às vezes, esse concurso tem uma bolsa via CNPq ou via uma agência estadual de fomento. E ele vai, por exemplo, sai da USP e vai lá para o Pará, okay? Como visitante no Pará, para ajudar na consolidação de uma linha de pesquisa ou na construção de um programa de pós-graduação, enfim, né? Então, isso é a categoria visitante. E aí a gente começa a inventar, porque como tem um visitante, tem convidado, né, tem colaborador. Essas são categorias do programa de pós-graduação, especificamente para CAPES. E isso não entra no Lattes. O Lattes vai entrar, que você é docente do programa, acabou. Coloca ali as disciplinas que você oferece, a linha de pesquisa que você atua e nada mais. Essa nomenclatura, isso é irrelevante para o Lattes, né? Então, aqui, a categoria visitante é apenas quando se trata desses concursos. Então, lá na outra instituição, por exemplo, lá na UFPA, você é visitante. Na USP, você continua lá como servidor, né? Então, e esses concursos, por exemplo, para visitantes, tem um edital próprio, né? Às vezes é para pesquisa, professor pesquisador sênior, professor visitante sênior. Então, tem uma categoria que rege aquele edital, aquele contrato, né? Então, é isso que vai ser lançado. Tá? E aí, bom, então onde que a gente lança, né? Porque se não é aqui, onde é que é, né? A gente tem, por exemplo, aqui um exemplo, né, de como vai ficar, por exemplo, o preenchimento, porque também acontece isso, né? Como é que a gente não lança as progressões, né? A gente desconsidera a experiência profissional na própria instituição.
E há um apagamento disso, e é uma informação relevante, né? Saber de que categoria de docente estamos falando naquela instituição, ou pesquisador, né? E isso também vale para alunos, né? Então, a gente tem essa trajetória pode ser registrada, ela só não pode ser cumulativa. Então, por exemplo, aqui, ó, de 13 a 15, adjunto 3, 15 a 17, adjunto 4, depois para associar, tá? Então, você vem numa progressão, né? Você não vai botar ali 2013 atual e botar associado 3. Você não entrou ali como associado 3. Né? Então, a gente precisa ter cuidado. Isso é um refinamento do dado, né? Traz, obviamente, uma outra... dá um outro tom para o seu currículo. Né? Bom, então, aonde a gente lança, então, essas atividades? Porque se não é lá no vínculo, como é que a gente faz? Né?